com Raul Mikhail Ivanov. O Coro dos Anjos. Entrevistas de Pentecostes. Maio de 2015. Bem, caros amigos, bom dia. Eu me regozijo por reencontrá-los, como todos os dias. Vamos passar um pequeno momento juntos, se quiserem. Eu intervenho diretamente, depois do que lhes fizeram viver o mestre Felipe e irmão K. Vamos colocar-nos no mesmo estado, instantaneamente, antes de trocarmos entre nós, vamos trocar com Cristo. Então, permitam-me apresentar-lhes as minhas bênçãos pessoais e, em seguida, acolher o Espírito do Sol, é claro, Cristo, e, também, o Arcanjo Uriel. Vamos criar as condições propícias para nossa instalação, um pouco mais de tempo, eu diria, nesse estado específico da consciência. Então, façamos o silêncio, vocês pensem em seu nariz e acolhamos, primeiro, o Espírito do Sol. Silêncio. Em seguida, o Arcanjo Uriel. Silêncio. E, enfim, Cristo. Silêncio. E nós esperamos, agora, que os primeiros questionamentos emerjam, o tempo que for necessário para que um questionamento emerja. Silêncio. Acho que vocês vão bater os recordes de silêncio. Muito bem. Silêncio. Questão: é a luz vibral que dissolve as memórias inscritas nas células do corpo. Sim, doravante, você sabe, é preciso apagar-se diante da luz. O que quer que você vá resolver por si mesmo, hoje, pelo conhecimento de um problema, pela aceitação de um problema, qualquer que seja, ou por uma manobra de si mesmo, qualquer que seja a natureza, concernente, é claro, à espiritualidade e ao espírito, isso deve fazer-se pelo espírito. Você terá, cada vez menos, os meios energéticos, os meios ao nível da consciência comum, de poder resolver, por si mesmo, qualquer coisa. Eu falo, aqui, não de situações da vida corrente, é claro, mas do que é ligado, diretamente, à sua alma ou ao seu espírito, e isso vai fazer-se, cada vez mais, pela graça. A graça é ligada à presença da luz, é claro. Alguns de vocês têm vivido momentos mais ou menos longos, mais ou menos repetidos, nos quais estavam instalados na graça. Mas isso acontecia em mecanismos de meditação, de oração ou que lhes caía por cima, assim, eu diria, inesperadamente. Mas, hoje, é um pouquinho diferente, ou seja, se você aquece a inteligência da luz, ao efeito da graça, não mais, simplesmente, em sua consciência de eternidade, mas, diretamente, aí, aqui, onde você está, em face de sua vida das mais comuns, pôr a luz à frente, por Cristo, mas é, também, desaparecer. E, quanto mais você desaparece, você se prova, a si mesmo, e à luz, à eternidade, que você se tornou eterno, agora e já. Não através dessa estrutura física, não através de suas memórias inscritas em suas células. É a luz, efetivamente, que entra, doravante, e eu já disse, ao nível do DNA, ao nível das memórias que há a dissolver, portanto, é preciso, efetivamente, que elas se evacuem, que elas se transmutem, de um modo ou de outro, para dissolver-se. Mas não é você que controla o processo, você tem apenas que ser o observador. É claro, isso não quer dizer que, se alguém lhe dá um golpe de martelo, seja preciso nada dizer. Isso quer dizer, simplesmente, que as circunstâncias que você vai viver vão tornar-se cada vez mais mágicas. Eu já disse isso. Eu disse, há algum tempo, que iam aparecer mecanismos específicos, durante um mês de abril e, sobretudo, durante um mês de maio que ia seguir. Você está plenamente dentro, ou seja, vocês vão, todos, em níveis diferentes, conviver, ao mesmo tempo, com o maravilhoso da eternidade. Em alguns casos, os aspectos, eu diria, pequenos e medíocres do efêmero.
Mesmo em relação às coisas às quais vocês estão apegados, aos modos de funcionamento que eram os seus, e que eram, diretamente, orundos do medo, da culpa, das tristezas, dos apegos, e que serão substituídos pelo amor, pela graça. E aí, é claro, é aí que há menos de esforço, mais de magia da luz, mas não a magia do mágico que quer forçar a luz. Vocês se apagam, desaparecem e deixam o campo livre para o aparecimento dos anjos, como há pouco. Vocês deixam o campo livre para a densificação da luz vibral, não mais nos vórtices, como eu disse, ao nível dos elementais, mas, diretamente, ao nível do conjunto de suas estruturas. Se vocês estão reunidos a 2 ou a 3 em nome de Cristo, Ele estará aí, mesmo sem chamá-lo. E o coro dos anjos estará com vocês em vocês, para acolher Cristo, o que lhes dá a perceber, a ouvir, mesmo, o coro dos anjos. O zumbido, aliás, nesses momentos, sobe, cada vez mais, para os agudos, e é naquele momento que vocês desaparecem ou que permanecem na infinita presença. É ela que age, é aí que se situa a graça, em todos os eventos de sua vida cotidiana. Isso pode ir até os milagres. Da cura física, de não importa o que, isso pode ir ao milagre, mesmo, de seu desaparecimento total desse mundo agora. É por isso que alguns de vocês têm, ainda, não resistências, mas, eu diria, sistemas de segurança, porque os querem aqui, inteiros, até o fim. Porque é necessário, para vocês, e é necessário, para o conjunto de irmãos e irmãs. Então, alguns aceitam voltar, esses estão livres. E aqueles que aproveitariam da manobra para desaparecer inteiramente, bem, a inteligência da luz cria certo número de densidades que não são privações, mas, bem mais, válvulas de segurança para ir até o limite ao qual vocês possam ir. E quanto mais vocês são reunidos em número, pelo pensamento, pelas ideias, eu não falo de egrégoras, eu falo da reunião em nome de Cristo, como alguns de vocês estão organizando, espontaneamente, nesse momento, porque, aí, não há que falar, não há, mesmo, que sentir nossas presenças que lhes falam, habitualmente, há apenas que estar ali. E, se vocês estão ali, sem nada mais que não si mesmos, sem pensar em nada, sem decidir nada, simplesmente, em nome da luz e do amor, então, a luz e o amor estão ali. Você é, você mesmo, o próprio vórtice, por intermédio de sua Merkaba interdimensional coletiva e, sobretudo, a lemniscata sagrada que se junta ao nível de seu coração, o que dá a liberação instantânea e o êxtase infinito da presença dos anjos que, talvez, vocês tenham percebido, que, talvez, vocês tenham ouvido, que vocês os nomeiem como quiserem, é a pura luz cristalina do feminino sagrado, é a pura luz cristalina do absoluto ou, se preferem, da infinita presença, que acompanha a realeza da criação, ou seja, Keter, o que está além da luz. É isso que se desenrola em vocês e ao seu redor, nesse mundo também, e de maneira, vocês veem, cada vez mais evidente. Então, é claro, as resistências caem, tanto em vocês como nesse mundo, cada vez mais, e o que resiste, ainda, será cada vez mais facilmente queimado e cada vez mais visível, como o nariz no meio da cara, tanto em vocês como nesse mundo. É isso que antecipa, se querem, é o balé dos céus, é o balé da luz, que prepara o apelo de Maria. Ele foi preparado, esse apelo, pela finalização da obra no branco, por Uriel. Ele é preparado pelo conjunto de nossas presenças e pelo conjunto de suas presenças. É bem mais do que uma celebração, é um novo estado que se instala, mesmo nesse mundo, que facilita não, unicamente, para vocês que o vivem, mas para o conjunto da humanidade, o apelo de Maria. O que quer dizer que, naquele momento, as libertações, eliminações das egrégoras confinantes que possam restar no interior de vocês, no interior do mundo, tudo que é ligado à dominação, ao poder patriarcal, tudo isso será dissolvido pela graça do feminino sagrado. E a graça do feminino sagrado é o êxtase, tal como lhes descreveu Mahananda Mohi, é a unidade, tal como lhes descreveu Geno Galgani, é a visão dos anjos, é discorrer e trocar com os anjos, em toda a consciência, tanto no espaço exterior como em seu espaço interior. E essa comunicação, essa ressonância vai tornar-se cada vez mais evidente, cada vez mais visível, cada vez mais perceptível por um sentido ou por outro.
Mas, sobretudo, vocês descobrirão que, mesmo quando lhes parece sair desse estado de graça, vocês permanecerão na graça. E que, aí, tudo se tornará mais fácil, se vocês aquecem ao que se manifesta, como foi dito por Mestre Felipe e Irmão K. É por isso que as questões, eu respondo, para ilustrar, de algum modo, a experiência que vocês têm vivido e a experiência que viverão, graças à ultratemporalidade. Todos aqueles que lerão o que se disse durante esse espaço de intervenção, ao mesmo tempo, de Mestre Felipe, de Irmão K, dos anjos, do coro dos anjos, de Uriel, de Cristo e do Espírito do Sol. Falta apenas Maria. Silêncio. A presença do coro dos anjos e os anjos que os têm acompanhado não são seus anjos guardiões, é o coro dos anjos. É ligado, se querem, ao feminino sagrado, em sua dimensão a mais pura e a mais próxima de seu mundo, que lhes era, a maior parte do tempo, inacessível, até agora. Contudo, os anjos do Senhor têm uma ação física nesse mundo, ligada à ascensão, vocês sabem, os vegalianos, mas vocês sabem, também, que os anjos do Senhor cercam a fonte, não como os Ayot HaKodesh, mas o coro dos anjos tem-se ao mais próximo do absoluto. Eles ilustram, à perfeição, o que vocês chamam, aqui, que nós chamamos, com vocês, a última presença. É o que é apenas preliminar, ou que acompanha seu próprio desaparecimento e que estabelece a luz branca na totalidade da superfície da Terra, mas, também, na superfície inteira de seus corpos. Isso foi chamado, por Anael, a cura vibral. É o momento no qual a luz branca, que emana de seu coração sagrado, do coração de diamante, vai, também, traduzir-se, na periferia de sua forma, por essa brilhante brancura que os recobre e que os faz desaparecer, ou que os leva ao limite do desaparecimento. Aí, não há mais questões, há apenas a evidência da verdade da luz, da felicidade, da alegria e do retorno à eternidade. Todo o resto apaga-se. Sua vida, seus problemas, suas preocupações, suas alegrias, suas memórias, tudo que é história ligada à trama desse mundo. O coro dos anjos revela-se, agora, isso se traduz, também, em seus ouvidos, independentemente de há pouco. Talvez, vocês observem, à noite, não às 17 horas, mas, mais frequentemente, um pouco mais tarde ou, por vezes, pela manhã, um zumbido extremamente agudo nos dois ouvidos, ou no ouvido esquerdo, é o coro dos anjos que se aproxima. Ele está, efetivamente, muito próximo. Eu os lembro de que o coro dos anjos não cerca a fonte, como os Ayot HaKodesh, mas certa, eu diria, se posso exprimir assim, o trono do absoluto. Eles estão na fronteira da infinita presença, ao mesmo tempo, os mais próximos de vocês, mas os mais elevados. Eles estão no mesmo nível que aqueles que constituem a civilização dos triângulos e, no entanto, hoje, eles estão aí. E, no entanto, hoje, e nos dias que vêm ou nos dias passados, vocês, talvez, tenham vivido isso, sem saber o que é. Mas não há necessidade de saber. Aí é apenas, o que eu digo, para iluminar, ainda mais e, sobretudo, para dar-lhes a urgência do apelo de Maria, a realidade de sua urgência. Tudo isso que se faz na alegria e na gratidão, a partir do instante em que o coro dos anjos sussurre ao seu ouvido, instale-se em seu canal mariano e venha, realmente, responder ao seu estado de graça. Vocês não têm que chamar o coro dos anjos, ele vem, espontaneamente, a partir do instante em que vocês façam uma limpeza, a partir do instante em que aceitam, sobrepondo esse plano e o plano da luz vibral em vocês, aqui mesmo, aí, onde vocês estão. E o coro dos anjos aparece. Isso quer dizer, também, que as camadas isolantes do planeta, como as suas, através de sua sensibilidade que pode aparecer, hoje, as presenças, as ondas, cada vez mais marcadas, são apenas a tradução da fusão não, unicamente, dos elementos, mas, também, das dimensões. Silêncio.
Eu os lembro de que a fusão das dimensões não provoca, absolutamente, a dissolução das outras dimensões, mas ela pode levá-los a desaparecer para essas dimensões, além da infinita presença, o que lhes dá a viver, nessa forma, o absoluto, e põe fim, radicalmente, a todas as ilusões, de maneira definitiva. Alguns de vocês viveram na totalidade, com a onda de vida. Alguns de vocês viveram a aproximação e deram meia volta, é o que eu nomeei os Tournicoti-Tournicota. Mas, assim que vocês tocam o coro dos anjos, qualquer retorno torna-se estritamente impossível, quaisquer que sejam os apegos ou as reticências que possam, ainda, aparecer em alguns momentos, porque vocês sabem que a graça é-lhes acessível, sem nada fazer. O coro dos anjos, quer vocês tenham sentido ou não, quer tenham visto ou não, vai manifestar-se, também. Vocês, aliás, observaram, há alguns meses eu havia falado, e já há anos, também, do que acontecia no teto de seu quarto, quando vocês estão, no escuro, à noite, e que vão dormir, a luz branca está cada vez mais próxima de vocês. E, mesmo seu corpo, vocês vão senti-lo, por momentos, quando estão, tranquilamente, em repouso, não mais responder à sua consciência. Ele está fixo, e ele vibra, e o coro dos anjos chega. Naquele momento, nunca mais poderá ver os Tournicoti-Tournicota, você está fixo, de algum modo, em sua eternidade. Silêncio. Não se esqueça de portar sua consciência, durante o silêncio, no 12º corpo. E vocês que leem ou que lerão, façam a mesma coisa. Vocês verão que, naquele momento, vocês não terão, mesmo, necessidade de pensar nem sentir seu coração, ele se fará sentir por si só, e os anjos também, o coro dos anjos. Silêncio. O que eu digo em relação ao 12º corpo, agora que os triângulos elementares revelam-se que a Merkaba interdimensional da Terra, mesmo se vocês não se sintam concernidos, ainda, de momento, essa revelação favorece a fusão das dimensões e o desaparecimento de seu efêmero, aqui, nesse mundo. Isso se desenrola independentemente de sua vontade, a única coisa que vocês podem fazer é acolher, cada vez mais, essa luz. Isso faz parte, também, do que eu chamei, quando a luz chama você, e quanto mais vocês respeitam os chamados da luz, mais vocês vão fundir-se aos planos em si e mais poderão viver nesse mundo, apesar de seu desaparecimento, se posso dizer. Porque a graça é a sobreposição e a dissolução dessa dimensão em dimensões superiores. É exatamente isso que está acontecendo a vocês. É não, unicamente, o desaparecimento, mas, também, o início de seu aparecimento nas esferas da eternidade, ou seja, sem viajar às outras dimensões, sem ir ao sol, o corpo de existência está aí e dá-lhes a viver isso, aqui mesmo, nesse corpo. Silêncio. Façam a ligação, também, com a cocriação consciente. Lembre-se de que no que vocês pensam, materializa-se. Portanto, se há um pensamento, em vocês, contrário à luz, o coro dos anjos afasta-se de vocês, mas ele não pode mais desaparecer. Portanto, cabe a vocês ajustar-se, em função do que é vivido a cada minuto, sem fazer esforços, sem refletir, porque vocês encontrarão, espontaneamente, as linhas, eu diria, da evidência, da facilidade, as linhas de menor resistência. Porque, se vocês são acompanhados do coro dos anjos, como eu disse, a evidência é cada vez mais pronunciada. Pode, cada vez menos, haver interrogações e dúvidas. É claro, pode haver busca de sentidos, é por isso que eu digo o que aconteceu há pouco e que acontece agora, a partir do instante em que eu paro de falar e que vocês se ligam, se posso dizer, ao seu nariz. Silêncio. Lembrem-se de que, doravante, para vocês, já, e para muitos mais a cada dia, o coro dos anjos acompanha-os, doravante. O coro dos anjos é, muito exatamente, o que intervém antes do êxtase final.
Se vocês imergem nele, vocês se aperceberão de que podem ficar ali, com o coro dos anjos, o tempo que lhes convém, sem qualquer sofrimento, sem qualquer percepção do corpo, sem qualquer retorno da pessoa. Vocês se banharão na felicidade, e dessa felicidade sai a transmutação, a metamorfose, aqui mesmo, aí, onde vocês estão. Silêncio. Questão: o que nós vivemos há pouco foi uma elevação de todo o nosso grupo a um plano muito elevado, além do plano mental ou, mesmo, causal. Perfeitamente. Você penetrou, diretamente, pela primeira vez, talvez, para alguns de vocês, na infinita presença e em sua própria manifestação, não unicamente em si, mas, também, nesse lugar. E isso vai realizar-se, como eu disse, cada vez mais facilmente, sem, mesmo, querer e não, unicamente, à noite, na cama, ou não, unicamente, vendo a luz adamantina que se deposita na natureza. Vocês a verão depositar-se em seu corpo e verão algumas partes de seu corpo que desaparecem, mesmo abrindo os olhos. Silêncio. Vocês tocam, diretamente, o supramental, em sua encarnação, tal como Sri Aurobindo havia, muito amplamente, divulgado, há muito tempo. Eu não falo do que nós dizemos de onde nós estamos, mas do tempo da encarnação dele. E, quando vocês vivem isso, tomam consciência, em si, na totalidade do que vocês são, tanto eterno como efêmero, que o que se desenrola, realmente, nesse mundo, é apenas uma ilusão. Você está maduro para o juramento e a promessa, você está maduro, a terra está madura, para o apelo de Maria. Há um número suficientemente elevado de irmãos e de irmãs, há um número suficientemente importante de partículas adamantinas, de vórtices de luz na Terra, que permitem, agora, a ascensão coletiva, eu falo. E vocês se aperceberão, também, de que todos os medos, ou as projeções ou a própria realidade do que acontece em vocês, ou do que acontece no que vocês veem dos elementos da Terra, tudo isso lhes aparece, com o coro dos anjos, como uma ilusão total. E aí, realmente, o combate tomará fim, entre você e você mesmo, entre você e esse mundo, entre seus antagonismos, entre irmãos e irmãs. Depois do coro dos anjos a Maria, e, ao mesmo tempo, os anjos do Senhor. Silêncio. Você observará, aliás, que, quanto mais a ação do coro dos anjos tornar-se perceptível a você, a presença dele, que é, já, sua ação, mais você constatará que isso passa ou isso quebra. Mas, em contrapartida, você não será influenciado nem perturbado, quer isso passe ou que isso quebre, isso o deixará na mesma serenidade. Aí, você estará, realmente, no soltar, no abandono à luz e no abandono à graça, inteiramente. E sua vida tornar-se-á mágica, sem esforço. Tudo se desenrolará, para você, como foi dito. Qualquer que seja a violência de um elemento que se manifesta ao nível físico em seu mundo, no lugar em que você está, ele não poderá tocar uma vírgula do que você é, porque você é o amor e o coro dos anjos acompanha-o. Eu lembro de que o coro dos anjos, além de sua origem vibratória, traduz-se pelo som o mais estático que você pode ouvir. A visão do coro dos anjos, mesmo sem ouvi-lo, mesmo sem vê-lo, mas a visão da percepção ao seu lado, põe você em um estado, eu diria, a nenhum outro similar. Você desemboca, aí, diretamente, na imensidão, no infinito, no jogo da luz e na manifestação do amor, onde quer que seja. E você se conscientizará, se posso dizer, de que, mesmo o confinamento que fez sofrer, ao mesmo tempo, corpos e almas, será transmutado pela graça e não haverá mais qualquer espécie de incidência nem de importância. Como você sabe, a Confederação Intergaláctica está presente ao redor do Sol e ao redor da Terra, mesmo se você não a veja completamente e mesmo se há cada vez mais testemunhos da presença da Confederação Intergaláctica, através de seus diferentes povos e, mesmo, de suas diferentes dimensões.
O que quer dizer que, o coro dos anjos estando presente, as primeiras embarcações de luz, de tamanho considerável em sua dimensão, vão começar a manifestar-se em seus céus. É a preliminar ao retorno visível da Jerusalém Celeste, e não como quando de sua primeira passagem durante, eu diria, as primeiras chaves metatrônicas, que passou, simplesmente, em sobrevoo, em sua zona inicial, ou seja, o México. Mas aí, agora, será por toda a parte. Primeiro, as embarcações que não são de sucata, mas da luz concretizada, cristalizada, em especial, para os pleiadianos, em especial, para os andromedianos etc. etc. E isso começa a ver-se, de modo pontual, entre os povos que não arriscam cair em síncope ao ver-nos. São, essencialmente, os povos, se querem, que têm uma filosofia na qual nem a morte nem o desconhecido dão-lhes medo, porque eles já se sabem imortais, mesmo se seja uma crença no karma ou em outra coisa. As aparições fazem-se, portanto, sobretudo, do lado da China, do lado da Ásia, e do lado da América Latina, mas, também, é claro, na Europa, e, mesmo, no continente norte-americano. Silêncio. Questão: a estrela de Betleém era Nova Jerusalém? O que é que você chama a estrela de Betleém? Aquela de que se fala na Bíblia, quando do nascimento de Cristo. Não, não era a Jerusalém. A Jerusalém apenas pode colocar-se na conclusão de um ciclo completo, no momento em que há o alvoroço ligado ao coro dos anjos, a aproximação da confederação intergaláctica e, sobretudo, dos sinais celestes. Isso não é o coro dos anjos, mas isso quer dizer, também, que os anjos podiam intervir. Mas a Jerusalém Celeste intervém apenas quando da inicialização de um ciclo de liberação, para evitar que a individualidade e o espírito apaguem-se demasiadamente, mas, também, na fase final, ou seja, a cada 25.000 anos e, por vezes, a cada 52.000 anos, em todo caso, nesse sistema solar. Você vai constatar, aliás, para aqueles que vigiam, eu diria, as imagens dos telescópios do Sol, que o que foi visto pelos telescópios como o cubo metatrônico vai crescer, cada vez mais, nas imagens. Aliás, eu lembro de que a Jerusalém Celeste foi, frequentemente, chamada a Cidade de Cristal, e os seres que você, talvez, sentiu, há pouco, em todo caso, ao nível de seus efeitos, o coro dos anjos são, também, seres de puro cristal, ou seja, são, você compreendeu, corpos de silício com um brilho intenso, e cujo poder transmutatório da matéria é dos mais importantes. Mas eles não podiam aproximar-se demasiadamente enquanto as condições não fossem reunidas. Mesmo se alguns de vocês tenham podido vê-los na natureza. São seres que têm aproximadamente 1,40 metros, 1,60 metros. Emana deles uma suavidade feminina do feminino sagrado, eles têm asas, mas, sobretudo, aparecem quase fisicamente, tanto eles são densos em luz. Eles são constituídos de pura luz vibral. É por isso, aliás, que eles são considerados, nas hierarquias angélicas, apesar dos erros que ali estão, como os anjos que são a hierarquia mais baixa. Eles estão não ao mais próximo da fonte, mas ao mais próximo do absoluto. E, de algum modo, quando eles chegam em manifestação, isso assinala o retorno do espírito, inteiramente. E, aliás, o mais frequente, o que viam, até agora, alguns irmãos e irmãs que partiam e que eram destinados a ser acolhidos não pela ilusão astral, mas por uma celebração do coro dos anjos, em sua instalação no coração de Cristo e da fonte. Silêncio. Questão: significa que o Pentecostes está próximo? Antes do Pentecostes há a Ascensão, parece-me. Sim, é depois de amanhã. Perfeitamente. E o Pentecostes está, também, muito próximo. Eu havia prometido um belo mês de maio. É claro, o que vocês vão viver é, ao mesmo tempo, a Ascensão e o Pentecostes e, talvez, para alguns de vocês, a Assunção. Talvez, não na Europa, mas vocês terão surpresas em algumas regiões do mundo nas quais vão anunciar desaparecimentos sutis, sem deixar vestígios. O que já é o caso, mas escondem-lhes, em algumas cidades da China e da Ásia do Sudeste. Silêncio.
Aliás, você já vê, em sua vida, que objetos desaparecem e aparecem, não? São piscar de olhos do coro dos anjos e da inteligência da luz. Silêncio. Você imagina, efetivamente, que nossos irmãos e nossas irmãs que ainda não estão despertos e que nada conhecem de tudo isso ficarão profundamente agitados pelo desconhecido que se manifesta. Mesmo os mais luminosos. Porque há tantos véus que são mantidos por esses irmãos e essas irmãs que, se não houvesse o Zayot HaKodesh, se não houvesse o coro dos anjos, eles não poderiam, mesmo, como dizer, participar da celebração final, tanto que eles estariam apreendidos. Então, se, agora, o coro dos anjos começa a manifestar-se, mesmo não visualmente, se ele se manifesta, simplesmente, pelo coro dos anjos que você ouve nos ouvidos, ou esse zumbido que sobe em frequência e que toma todo o campo da consciência, tudo isso é o coro dos anjos. E isso acompanha, é claro, o apelo de Maria, o retorno de Cristo e o fim dessa dimensão. Que não é, em caso algum, eu o repito, para aqueles que estariam, talvez, amedrontados, que, ao contrário, é o retorno da vida eterna, aquela na qual não há mais véus, aquela na qual não há mais qualquer densidade que limite o que quer que seja na expressão de sua consciência ou no estabelecimento na consciência. Silêncio. Aliás, você vai observar, para aqueles que são sensíveis aos elementais, que aqueles que vão aparecer-lhes mais, porque eles ousam, enfim, sair, serão os habitantes da água, que são ligados ao feminino sagrado. O feminino sagrado está, portanto, em vias de restauração em suas consciências, nessa dimensão. E, é claro, você pode imaginar que a elite patriarcal começa a gesticular, a ficar apavorada. Então, não se inquiete se, onde quer que seja nesse mundo, eles sejam conduzidos a ações extremas, isso não trará qualquer dano à sua eternidade. E, aliás, essas ações extremas têm todas as chances de ser bloqueadas, se posso dizer, não como combate pela Confederação Intergaláctica, mas, bem mais, pela inteligência da luz e, sobretudo, pelo coro dos anjos. Porque o som que você percebe, talvez, nesses momentos, como quando você toca a infinita presença ou em alguns momentos do dia, esse som dissolve toda a resistência. E é um som que os arcontes, que os fantoches, que os irmãos e as irmãs confinados não poderão, de maneira alguma, suportar. O coro dos anjos anuncia as trombetas do céu e da terra, não mais em alguns lugares, não mais em alguns locais ou em alguns momentos, mas na continuidade. Silêncio. E você vai, também, descobrir que, nesse momento, no que pode resistir em você nas relações, o que lhe parece, por momentos, intransponível, uma vez que o coro dos anjos tiver ressoado, que a transfixação de seu coração, anteroposterior e posterior-anterior, estiver ativa, permanentemente, o que instala o que foi nomeado espírito do sol na periferia do coração, aí, naquele momento, você rirá de si mesmo, você rirá de seus medos, você rirá das situações que lhe pareciam totalmente insolúveis. Silêncio. Eu tenho a precisar-lhe, também, que, durante este período, se você está, realmente, às claras consigo mesmo, ao menos em parte, a graça estabelece por si mesma. Não há pedidos a fazer, há apenas que conscientizar-se de que ela está aí. Não como uma manobra mágica de autopersuasão, mas porque é, realmente, a realidade, mesmo se você nada perceba ao nível das coroas. A graça é a mesma para todo mundo, doravante. Mas, para que a graça chegue, é preciso nada pedir porque, se há pedido, isso quer dizer que há, já, uma distância entre você e o que você pede. Há apenas que revelar isso em você. Silêncio. Questão. Se constatamos algo de feio em nós, podemos, sempre, remetê-lo a um manto azul da graça. O manto azul da graça é ligado a Maria e a Buda. É ligado à mamãe desse mundo.
é ligado àquele que encontrou, em primeiro lugar, a compaixão do feminino sagrado, ou seja, Buda. É claro que você pode ali remeter, mas o que eu tinha a estipular, então, é que, aí, a presença do coro dos anjos, através da manifestação em seus sons, em suas estruturas, prova-lhe que você está no mais alto dos céus, já, aqui mesmo. E quanto mais você acolher e mais for humilde e menos procurar compreender, mais a graça estará aí. E ela o preencherá bem mais do que todos os seus pedidos, do que todos os seus desejos ou do que qualquer outra pessoa, se posso dizer. Eu entendo por pessoa uma de vocês, mas, também, entidade dos planos unificados. Para resumir, eu diria que o coro dos anjos é o que é o mais cristalino e o mais branco. Isso eu disse, mas isso quer dizer, também, sobretudo, que, se você entra em ressonância com esse plano, isso quer dizer que você superou o antropomorfismo e que você não está mais ligado, de maneira formal, a partir do instante coletivo for atualizado, a qualquer forma e a qualquer dimensão. Mas você poderá manter as suas roupas de casamento, se posso dizer, para a nossa reunião dos 132 dias. Silêncio. Questão. Eu não tenho pergunta, mas desejo exprimir a minha gratidão por tudo que você tem feito por nós. Eu entendi, sobretudo, percebi o que emanava. Você tem feito, também, de seu lado. Eu creio que vou falar um pouquinho de história, para tirá-los, um pouco, do quadro do que acontece, agora, nessa terra. Há muito tempo, não nessa terra, mas do lado de Vega da Lira, nós tivemos que sofrer, sequer, esse gênero de predação e de confinamento. É claro, as leis da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, há apenas uma única lei, é a lei de amor e de graça, ou seja, respeitar a liberdade de toda a criação, sem exercer a menor predação. Naquele momento, nós tivemos, de algum modo, não eu, mas alguns de meus irmãos dessa origem estelar, tivemos que combater, no sentido em que você pode entender. E foi aí que nós desenvolvemos algumas das técnicas de liberação. E o que você tem vivido é uma técnica de liberação que é a mais adaptada, mesmo se existam, sempre, armadilhas, eu diria, criadas pelos fantoches, nas diferentes possibilidades de liberação. Mas o que eu posso dizer é que não somos nós que realizamos o maior trabalho, são vocês. Porque, hoje, você constata que há irmãos e irmãs que começam a viver os mesmos processos, sem nada conhecer de tudo isso. E são, no entanto, efetivamente, vocês que ancoraram a luz e ancoraram a matriz crística. Nós fizemos apenas responder às suas solicitações de luz. Mas, para isso, era preciso, também, preparar, nós mesmos, por nossas vidas durante esse último século. E nossa presença continua ao seu lado, nos corpos de carne, eu falo, foi preciso pôr em prática as nossas estratégias. Foi preciso começar a sair dos mecanismos de crenças religiosas, tirar Cristo de seu confinamento na Igreja Católica e no confinamento das crenças. Tudo isso, foram vocês que fizeram. E nós, simplesmente, abrimos o caminho quando de nossas últimas encarnações, assim como o fez Irmão K, assim como o fez Ria Aurobindo, assim como o fez Bidio, ainda, um amigo e tantos outros. Nossas irmãs estrelas que, em sua vida, quase não se manifestaram, permaneceram enclausuradas ou totalmente no desconhecido da humanidade, para poderem cumprir o que elas realizaram e permitir a vocês cumprir o que vocês mesmos realizaram. Quaisquer que sejam as armadilhas, qualquer que seja o que você pode, ainda, por momentos, nomear erros ou traições, mas você verá que tudo isso não existe. Mas é, efetivamente, você que ancorou e semeou a luz, e, efetivamente, você que, apesar de seus tournicotita, apesar de seus medos, manteve, firmemente, um curso que lhe era desconhecido. E por uma boa razão. E, efetivamente, agora, quando você diz gratidão, isso quer dizer que você é como as crianças, para alguns de vocês, maravilhadas, que redescobrem o que é a eternidade, aqui mesmo, nessa estrutura limitada, efêmera, que sofre, talvez, ainda. Silêncio.
Cristo disse: vocês veriam e fariam coisas ainda maiores do que as dele. Não para gabarem-se ou mostrarem o que quer que seja, porque era a evidência. Silêncio. Você sente que quanto mais você se alivia, mais elas acontecem. Nada a fazer, apenas estar aí, na vacuidade. Silêncio. Há, de qualquer forma, um ou dois que ficam para as questões, em silêncio. Questão. É graças à sua qualidade de amor e sua paciência que nós estamos aí, hoje. Devo repetir. Não, obrigado, eu percebi, muito exatamente, o que isso queria dizer. As palavras não são mais importantes. Você verificou isso há pouco, com Mestre Felipe de Lyon e Irmão K. E você vai, também, ver através das palavras, porque ou são palavras que se exprimem e você verá se elas estão em acordo com o verbo, ou é o verbo que se exprime e encanta. O verbo não tem necessidade de satisfazer o mental. O verbo anima o coração e, se o coração anima-se, então, não há mais mental, há a verdadeira inteligência. Silêncio. Você constata, por si mesmo, o efeito do silêncio e constatará, ainda mais, nos momentos que vão seguir, após nossa interrupção. E isso você o fará, a cada vez. Quer dizer que, quando você desaparecer, além do desaparecimento que pode, por vezes, parecer-lhe incongruente, ou seja, não mais saber quem você é, além disso, quando você voltar à pessoa em sua vida, você constatará que está diferente, a cada vez, um pouco mais. A cada vez haverá mais amor. A cada vez haverá mais lugar. A cada vez haverá mais bênção. A cada vez haverá mais evidência. A cada vez haverá mais verbo. O verbo de vida estará presente, ele sairá por sua boca, mas, também, por seus olhos e por seu coração. Silêncio. Eu creio que, mesmo eu jamais fui tão silencioso. Mas o verbo é, também, isso. Silêncio. Eu lembro, também, em função do que eu disse nos 2 dias anteriores. O que se desenrola, agora, está na ultratemporalidade. Não concerne a vocês, unicamente, aqui presentes, mas concerne a toda pessoa que cair, de um modo ou de outro, nas algumas palavras que nós trocamos hoje. Silêncio. Vocês têm outras questões em relação a tudo que vocês vivem e a tudo que foi dito durante o aparecimento do coro dos anjos, durante esta semana da ascensão que chega. Silêncio. Questão. Eu sinto uma liberação importante ao nível da consciência e, paralelo a isso, um reaperto muito importante ao nível dos tornozelos. Sim, não é preciso que você fale. Você está na infinita presença, e o coro dos anjos conduziu ao absoluto, enfim, ele o conduz, é um mau termo, mas você compreendeu. Isso quer dizer que, para alguns de vocês, se não houvesse mais essas algemas nos tornozelos e, por vezes, nos pulsos, não haveria mais ninguém, absolutamente, mas, definitivamente, aqui. Esse não é, talvez, o objetivo, de qualquer forma, de momento. Você compreendeu, através disso, que seu momento individual confina. Agora, ele se dirige direto para o momento coletivo. Mas, enquanto o momento coletivo não está aí, mesmo se seu momento individual esteja aí, bem, é preciso pôr um pouco de peso, e você o sentirá, cada vez mais. Então, não procure, de meio-dia às 14 horas, para saber o que bloqueia. Nada há que bloqueie, ao contrário, tudo está, enfim, pronto, mesmo se o coro dos anjos vá agir, progressivamente, conforme os ambientes. Silêncio. Eu espero que, agora, você comece a perceber alguma coisa de importante.
Olhe-se, você mesmo, na história dessa vida. Há ainda alguns anos, você estava ávido de luz, você procurava sentido, significado, explicações, como podia, como as estruturas permitiam, ao nível vibral. E você vê, hoje, que nada mais há a fazer, exceto viver. Mas que nada é preciso procurar, deixe, simplesmente, a evidência do coro dos anjos instalar-se e regozije-se, é claro. Silêncio. Questão. Eu tive, há algum tempo, uma raiva e tensões inexplicáveis, que desapareceram a partir dessa tarde. Sim, tudo que é efêmero e que faz apenas passar vai desaparecer, mesmo as coisas as mais incapacitantes em você. E quanto mais você acolher, menos você pedir, mais você estará no instante presente e na humildade, mais você o viverá. Sozinho, como um grande, sem ninguém mais. Silêncio. Porque o coro dos anjos, em definitivo, está, também, em você, como Cristo. Ele estava mascarado, não pelas linhas de predação, porque elas quase não ouvem mais falar, mas, eu diria, pelos últimos véus, os últimos hábitos e as últimas, como dizer, autopersuasões que você estava condicionado por seu passado, por sua infância. Os condicionamentos têm memória difícil, mesmo junto aos seres muito espirituais nesse mundo. Silêncio. Mas você tem o direito de exprimir, fora das questões, o que você vive. Porque você não está só a vivê-lo, porque você está aí, ou você, que vai ler, e tudo isso, isso ajuda aqueles que ainda não o viverão e sobre quem isso vai cair. É exatamente, como foi exprimido, os medos e as raivas que não têm mais razão de ser. Silêncio. Questão. Eu tenho a impressão de viver em um corpo físico que não tem mais as mesmas dimensões de antes. Espero que isso não vá obrigá-lo a mudar de guarda-roupa, de qualquer forma. Eu estava brincando. Mas é um pouco isso, também, não as vestes, mas o que ela descreveu. Silêncio. Questão. Assim que eu soube que o coro dos anjos estava presente, senti a presença de um anjo no canal mariano e, depois, eu vi uma espécie de dança interior invasiva. Deixe-se invadir. É a luz que o invade. É uma invasão para a pessoa, é um maremoto. Silêncio. Questão. Tenho a impressão de que o fato de não prender-se aos pensamentos ambientais é uma espécie de saída do teatro. É isso? É perfeitamente isso. A partir do instante em que você vê seus pensamentos e você não é seus pensamentos e você os deixa passar, o problema é, definitivamente, resolvido. É terrivelmente simples, mas o mental é tão cabeçudo que, mesmo isso, ele não quer entender. Mas o coro dos anjos nada tem a ver com o mental. Silêncio. Questão. Eu tenho as pernas e os braços completamente adormecidos. Eu me sinto oprimida e com o coração que bate. O que é isso? Isso é perfeitamente normal para alguns. O coro dos anjos toma todo o lugar e a pessoa sufoca. Mude de ponto de vista. Silêncio. Creio que vamos, talvez, parar a ducha de luz, antes que isso se torne um maremoto de luz, não é? Talvez, seja melhor permanecer, ainda, um pouco aqui embaixo, aí onde vocês estão, antes de juntar-nos, definitivamente, nos círculos de fogo, talvez. Há, ainda, coisas a fazer, uns e os outros. Então, permitam-me, de qualquer forma, além do coro dos anjos, apresentar-lhes as minhas próprias bênçãos do velho chefe. Isso quer dizer que, aí, eu não estou sozinho para essa bênção, mas tenho todos os velhos que estão aí. Será que vocês estão prontos?
Esse será o meu modo de render graças por seu amor e por sua presença, também, é claro. Então, eu não vou chamá-los um a um. Vamos, simplesmente, deixar passar a ronda dos Melquisedeques. Eu direi apenas, no final, até logo. Silêncio. Bem, o velho chefe diz-lhes até breve, ou seja, até amanhã. Mensagem atemporal.